né? O que eu vou falar para vocês agora ajuda na perspectiva de como ir para a fase de negociação em diante. Existe um termo, né? Existe uma ciência que fala sobre o locus de controle das pessoas. Isso é uma ciência, né, que foi desenvolvida por um psicólogo chamado Julian Rotter. Esse cara, em 1966, ele viu o seguinte, que existiam pessoas que tinham a capacidade ou tinham a percepção de colocar o controle da vida deles sobre eles, né? E outros e ele chamava isso de locus de controle interno, e outros que tinham uma tendência a colocar o controle da vida deles em fatores externos, e isso ele chamava de locus de controles externo, né? Coloca aí aí no chat o que é que vocês acham que é mais frequente nas pessoas, colocar a responsabilidade da vida dela nelas mesmas ou colocar a responsabilidade dela na vida dos outros. Então coloca aí se é interno, né, o locus, ou se é externo, na maioria das pessoas que vocês conhecem. Escreve aí só para eu ter uma percepção das pessoas com quem vocês convivem. E aí, essas pessoas, né, que têm um controle interno, elas têm a, a conseguem trazer para ela o sucesso, a razão do sucesso ou fracasso sobre qualquer coisa. Isso em tudo. Então, independente do que esteja acontecendo, o sucesso ou fracasso dele está sobre ele mesmo, né? Essas pessoas que têm locus de controle interno. Vai colocando aí se vocês conhecem mais gente interna ou se vocês conhecem com locus de controle externo. E aí uma coisa muito interessante é que esse comportamento ele é nas simples coisas. Então, por exemplo, num atraso, né, em algum local, para chegada em algum compromisso, a pessoa pega e vai dizer que atrasou, de locus externo, vai dizer que atrasou porque choveu, porque o marido ou a esposa atrasaram, porque as filhas atrasaram, né? Porque o carro quebrou, porque tinha trânsito, porque tinha qualquer coisa que não seja do controle dela, né? A pessoa que tem um comportamento que está baseado no locus de controle interno, ela vai dizer assim, olha, eu poderia ter saído 10 minutos antes ou 15 minutos antes, eu me atrasei. Eu poderia ter negociado com a minha esposa ou com a minha mulher ou com a minha filha e ter ido sozinho. Eu poderia ter avisado a você antes que iria me atrasar, né? E isso faz muita diferença, né? Na hora que a gente está passando por um momento como esse. E diante disso daí, né, o que é que o estudo identificou? Que as pessoas, os empreendedores, né, de mais impacto, eles têm um alto nível de locus de controle interno, né? E isso mexe muito com a cabeça da pessoa, deles, né? Ao ponto, né, da forma que se verbaliza expressar muito disso. Então, por exemplo, né, tem muitas pessoas que falam naturalmente alguma coisa aconteceu graças a Deus, né? Quando eu falo graças a Deus, eu estou atribuindo o locus de controle a Deus, que não tem nada, nenhum mal nisso. Uma pessoa que tem, mas é um locus de controle externo. Uma pessoa que tem um locus de controle interno, ela fala assim, ó, eu, com a graça de Deus e meu trabalho, eu fiz alguma coisa. Percebem? Então, assim, isso em várias situações, a forma de pensar e a forma de expressar fazem com que o locus interno traga a responsabilidade para mim. Sim, Macário, o que é que tem a ver com isso? Né? Tu quer dizer agora que a gente foi que criou essa crise, né? Foi a gente que cuspiu o convite nas pessoas. Não, o que é que a gente vai fazer? Quando as situações, né, para as pessoas de locus de controle interno é muito intensa, está fora do controle dela, qual é a única coisa que ela pode controlar? A reação dela. Então, se eu tenho uma situação do meu ambiente que é muito, muito fora do meu controle, a primeira coisa, ou a única coisa, na pior das hipóteses, que eu vou conseguir alterar ou que eu vou conseguir controlar, é a minha reação a ela. Então, isso já independente do que esteja acontecendo, uma forma de expressar o locus de controle interno. E essa é a base de todo empreendedorismo. E ter uma empresa não quer dizer que seja seu empreendedor.
E a gente, né, eu e Antonieta conversando, a gente tem muito claro que vocês que trabalham na área de saúde, se vocês estão conscientes ou não, vocês vivem num ambiente empreendedor. A pergunta é, vocês estão agindo sobre um locus de controle interno, sendo proativos nas situações, ou reagindo de forma proativa às situações que estão fora do seu controle, ou vocês estão sendo movidos por reações e encontrando explicações, justificativas e culpados para as situações que vocês estão vivendo.